Olá pessoal, boa noite. Começamos mais um episódio do nosso podcast e para brindarmos ainda o nosso mês, o mês da mulher, trouxe hoje uma convidada super legal, super especial, a psicóloga Luma, especialista em saúde mental da mulher. Então, se você tem assunto nesse interesse ou conhece alguém que precisa esclarecer dúvidas, envie aqui o nosso podcast, a nossa live para essa pessoa que está super interessante. Luma, um prazer te receber aqui, te conhecer. Boa noite, Raquel. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz com o convite. Ai, que bom, fico feliz. Gente, a nossa live tem patrocínio da M2, da MW, da Pernambucanas e da loja Floraí. Agora eu vou soltar para vocês um trecho da Floraí. Na Floraí você encontra moda feminina, masculina, infantil, calçado para mulheres, para homens, para crianças, tudo o que você precisa para renovar o seu guarda-roupa. E estofados e móveis também tem aquela qualidade única que só na Floraí você vai encontrar. Tem também itens para casa. Você encontra itens decorativos, panelas, acessórios domésticos, liquidificador, uma infinidade de coisas. Quer presentear? Aqui você encontra tudo o que precisa para homem e mulher. A loja Floraí está com uma nova localização na Avenida Dorvalino dos Santos, ao lado do Posto Taurus. Floraí, a melhor opção é aqui. Luma, conta pra mim, o que te fez escolher a psicologia? Nossa, essa é uma pergunta que sempre ocorre e todas as vezes que me perguntam eu sempre falo. Desde assim de uns, acho que 13, 14 anos foi a minha primeira opção assim do que eu gostaria de seguir, de carreira e tudo. A psicologia ela me encontrou assim, na verdade, encontrando outras pessoas antes de mim, né? Que basicamente todo mundo da minha família já tinha tido contato com psicóloga. Eu não me lembro se foram todos os meus irmãos, que eu sou irmã mais velha de 4 filhos, né? Mas assim, na minha memória, acho que todos passaram por psicóloga, além dos meus pais e do meu avô também, que teve essa experiência com psicólogo, e só eu era a única que não tinha tido esse contato. Nunca fiz terapia antes de me formar, para você ter uma ideia. E aí eu vi aquilo, né? O pessoal falava, eu vou na psicóloga hoje. E aí eu vi o tanto que aquilo transformava, que fazia bem para essas pessoas, né? E fui me interessando cada vez mais. O que é psicologia? Eu fui saber de fato quando eu era adolescente. No ensino médio, eu tinha uma amiga que a mãe dela era psicóloga, então eu frequentava muito a casa dessa psicóloga, inclusive ela atua aqui em Sidrolândia até hoje, é a Érica Batistelli, não é mais Batistelli, né? Acho que é Siqueira. Enfim, a Érica ela foi uma grande inspiração, assim, né? Então foi assim que eu me encontrei, né, nesse lado de atuação. Até foi um impacto muito grande pro meu pai aceitar isso, né? Uma filha indo para a área da saúde, porque eu venho de uma família de construtores. Então, até ele aceitar... Ele estava achando que você ia dar continuidade que eu ia para esse lado. Na construção. Para ele aceitar, para você ter uma ideia, eu tive que fazer um teste vocacional justamente com a Érica na época. Porque ele não aceitava de jeito nenhum. Ele queria, né, que inclusive todos os filhos, ele queria que dessem continuidade no legado dele, digamos assim. E foi impactante para ele, mas eu consegui, eu me formei, tive o apoio em especial da minha mãe desde o início, né, porque ela amava a psicóloga dela, então tive esse apoio dela e foi assim que que me encontrei com a psicologia. Que legal. Olhando o cenário, né? Você atende bastante mulher, a sua especialidade é saúde mental feminina. Feminina, Das mulheres que você atende, o que você vê de desafio, de coisas incomuns que elas passam para você ali? Principalmente, Raquel, a falta assim do autocuidado, sabe? Que eu acho que é
uma coisa que acomete a maioria das mulheres, né? Porque é muita exigência que a gente tem, né? A gente tem vários papéis na nossa vida e às vezes a gente se deixa muito de lado para cumprir todos esses outros papéis que a gente tem na sociedade, de ser filha, de ser mãe, de ser esposa. E eu vejo que é isso que faz com que cada uma vá se deixando de lado. E aí quando elas vêm para a terapia, elas sempre estão sobrecarregadas, com muita ansiedade, tentando descobrir quem elas verdadeiramente são, quais são os gostos delas, né? Então é o que mais aparece assim para mim é a falta do autocuidado, de não saber nem por onde começar para olhar para si mesma, né? Dos próprios gostos, saber a sua própria identidade. Eu vejo muito isso no consultório. Principalmente das mães, né? Principalmente das mães, com certeza. Porque acontece uma rachadura na identidade mesmo quando uma mulher se torna mãe, né? Antes ela era tudo aquilo e agora tem mais esse papel a ser cumprido. E eu acho também que tem essa perspectiva do filho para com a mãe, né? Da mãe tem que ser a perfeita. Na cabeça de algumas mães, elas têm que ser perfeitas, elas têm que dar conta de tudo por conta do filho, né? E é muito difícil para os filhos verem quando as mães erram também. Então, a maioria, assim, que eu vejo de mãe tem esse problema mesmo. Hoje eu conversei com uma pessoa e ela falou assim, eu não tô dando conta nem com o filho, imagina quando eu tiver filho. Então, assim, acho que é algo que a gente realmente fica mesmo muito difícil, mas não é só o fato da maternidade também, né? Às vezes aquela mulher está sobrecarregada ali, não tem filhos, mas ela está sobrecarregada, né? Com trabalho, com casa, com marido, e aí quando vem os filhos, que daí você tem uma vida que depende totalmente. Eu lembro que eu tinha pânico, todo mundo falava assim, eu já tinha muito tempo de casada, uns 6 anos, e aí você não vai engravidar, né, ter filho, e aquilo me dava um pânico, porque eu falava assim, gente, o BO vai ser meu, eu que vou ter que, eu sou responsável total por essa vida não pode morrer, eu tenho que cuidar, é tipo isso, sabe? Sim, com certeza. E as pessoas também, a sociedade não tolera erros, né, da mãe, e também a gente não pode reclamar, porque não tem muito tempo que nós viemos de uma sociedade onde a mulher dava conta de tudo. Sim. Por exemplo, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela teve 11 filhos, morreu ainda. Então, 12 mais 11 vivos. Então, como que essa mulher dava conta de tudo? Óbvio que hoje ela está assim, com muitos problemas de saúde, um deles mental. Você vê que tem um adoecimento mental mesmo, assim, esquecimento, e coisa que meu avô não tem. Ele tá ótimo, a cabeça dele tá maravilhosa. Porque quem criou os filhos, quem trabalhou, foi a minha avó. E tem um outro caso também na família do meu marido que foi exatamente a mesma coisa. A avó dele criou os filhos e adoeceu mentalmente, teve Alzheimer. E foi isso que foi acuminando mais a saúde dela, foi o Alzheimer. Porque chega um determinado ponto que a pessoa esquece de como faz para comer, né? Sim. Então isso tudo vai interferindo até que ela veio a falecer. E aí o vô também, que não teve essa responsabilidade, ele tá ótimo mentalmente, tem problemas físicos, mas a saúde mental é maravilhosa. Então, o que você fala, assim, realmente as mulheres, elas têm tendência a ter maior problemas de saúde mental que os homens, essa seria a causa, ou é algo que não seja relacionado a isso? É possivelmente uma das causas também, né? Porque é uma sobrecarga mental muito grande. É esperado muita coisa da mulher, né? E o homem é esperado apenas que ele trabalhe e, a maioria das vezes, que ele seja o provedor. Mas a mulher, ela fica com todos os outros trabalhos, né? Eu não sei na época da sua avó se ela trabalhava para fora, mas além de tudo tem isso, né? Que as mulheres começaram a trabalhar para fora. E aí a gente tem, hoje em dia, a síndrome de burnout, que é relativamente uma coisa nova, né? Não se fala assim que o burnout acontece por causa da maternidade, mas a gente pode pensar que seja também
por conta de todos esses outros papéis que a mulher tem fora do trabalho dela, porque o trabalho é uma coisa que é muito séria, né? E a mulher tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta de todas as outras coisas fora isso. Então eu acho que se torna assim uma vulnerabilidade para adquirir um transtorno mental na idade mais avançada, que é a época que a gente se torna idoso, né? Por exemplo, agora que você falou de burnout, é algo que você adquire ali no momento. E bipolaridade é alguma coisa que você já nasce com aquilo? Sim, o burnout você adquire devido a situações de muita pressão e carga de trabalho, né? E a bipolaridade, ela é um transtorno de personalidade. Então a pessoa, ela já nasce com aquele transtorno e ele é hereditário também, né? Então provavelmente se o pai ou a mãe tiver, essa carga genética passa para o filho. Então é um transtorno bem difícil. Assim, é raro a gente encontrar transtornos de personalidade no consultório, não que eles não apareçam, né? Mas é mais comum que se tenham os transtornos de humor, que seria depressão, transtorno de ansiedade, enfim, né, tem vários, mas a bipolaridade, ela é um transtorno de personalidade. Pessoal, quem quiser mandar perguntas, dúvidas, qualquer coisa, manda aqui nos comentários. Agora é a hora. Eu vou ler algumas coisas aqui que já mandaram. Éder13 mandou 2 coraçãozinhos. Quem é? Seu namorado? Meu noivo. Noivo, manda coraçãozinho pra ele, assim, ele mandou 2. Érica Siqueira, querida. Coraçãozinho. Neia Pontes está por aqui também. Ela falou que você é maravilhosa, Érica. Ai, que legal. A Laísa está aqui também. Maravilhosa. Tainá Toniaso está aqui também. Ângela Giareta. Amo muito essa psicóloga. É tudo. É minha avó. A Érica escreveu assim, ó. Luma, querida, bom saber que faço parte desse começo. Minha gratidão e meu respeito por você e sua família. Com certeza, ai. Psicóloga. Anaí Pena, linda e querida. Estão te acompanhando já aqui. Então, gente, se quiserem mandarem dúvidas, mandar recado igual o pessoal está fazendo, é muito bem-vindo. A gente ama ler. Se você pudesse descrever as mulheres, assim, em 3 palavras, quais seriam? A vida de uma mulher, né? Com tudo que você aborda no seu consultório, o que mais te falam, né? Loucura. A primeira eu falo. Né? Eu acho que resiliência, fortaleza e não sei uma outra palavra, Raquel. Coragem, eu acho. Coragem, né? Para enfrentar tudo que é preciso para ser uma mulher. É verdade. Se você pudesse escolher uma famosa para tomar um cafezinho com você, você tem alguém em mente? Eu acho que pode ser qualquer famoso, assim? Qualquer famosa. Eu, inclusive. Ainda não cheguei nesse nível. Nossa, eu acho que eu não sei, assim, talvez a doutora Fernanda Landeiro, que é uma inspiração, assim, na psicologia para mim. Inclusive, faço muitas formações, né, do instituto dela, porque é uma pessoa, assim, que fala muito sobre psicologia e que inspira muito a gente que está, né, começando assim nessa área. Então acho que ela teria muitas perguntas para fazer. Em todas as áreas, assim, a gente vê que está sempre evoluindo, tem que estar estudando sempre. Na psicologia é assim também, tipo, evolui. Como que é essa evolução? Assim, Vai aparecendo coisa nova? Vai. Hoje mesmo, né, o ano passado, não sei, você deve ter acompanhado porque você está aí no meio da internet, mas teve aquela coisa dos Therians, a coisa também do bebê reborn. Então, assim, a saúde mental, ela está sempre evoluindo e a gente tem que sempre estar estudando, acompanhando sobre isso. Sempre loucuras novas, né? Sempre loucuras novas, como é as coisas. Qual seria a sua dica para as mulheres que estão perdidas se reencontrarem, se reconectarem? Primeiro, procure uma psicóloga. Também, muito importante, né? Mas assim, lidar com a realidade. Existe aquilo que a sociedade espera da gente, que é uma perfeição, mas a gente entender que ela não é alcançável, né?
Então, primeiro de tudo, eu acho que é isso, a gente saber lidar com o que é possível e não com o que é só uma idealização do que é ser mulher. E para isso a gente precisa saber equilibrar os nossos papéis na nossa vida, né? Então, o autocuidado ele é muito importante. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente olhar para si, para aquilo que dói, para aquilo que é uma necessidade, que a gente nunca coloca para fora. Nós mulheres, a gente sempre está querendo colocar as vontades dos outros antes da nossa. Então, por um momento, parar e pensar, né, quais são as minhas vontades também, porque a gente é ser humano. A gente precisa olhar para isso em algum momento. Eu acho que seria isso. Nesse caminho, né? Uhum. Às vezes, a gente não consegue enxergar o cenário que a gente está. Eu passei por isso e, assim, depois da vinda das minhas 2 filhas, eu estava num cenário que eu deveria pedir ajuda e eu passei por um processo de não querer pedir ajuda, por vergonha de assumir. Eu até falei já em outros episódios que tem aquela cobrança assim de que, poxa, você está vivendo o melhor momento da sua vida, sua família é perfeita, né? Você tem que estar bem. E eu senti aquilo e aquilo foi me afundando e eu falava sempre, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E eu por dentro assim, louquíssima, perturbadíssima. E chega a ser perigoso, né? Com certeza. Principalmente para mãe, para mulher que está passando por aquilo, né? E infelizmente a gente vê também mulheres que acabam cometendo crimes porque estão fora de si, não estão no seu estado perfeito de saúde mental. Sim. E qual dica você daria para quem está em volta e está vendo que tem alguma coisa diferente? Porque eu escondia, eu fingia que estava tudo bem e não estava. Então, eu acredito que deveria ter um olhar diferente ali. Sim. Porque eu estava em outra cidade, eu estava longe da minha mãe, longe das minhas amigas, ninguém me via. Então, assim, não tem como eu falar assim, olha, eu estava sozinha, meu marido passava o dia inteiro trabalhando, quando ele chegava eu fingia que estava tudo maravilhoso. E não tinha como as pessoas saberem mesmo, mas uma pessoa que tem uma rede de apoio, que tem convívio ali, o que você orienta quem está em volta, a perceber ali? Eu acho que principalmente oferecer acolhimento, né, para aquela pessoa. É difícil a gente expor o que a gente está sentindo, mas tem coisas que a gente nota, né? Um exemplo assim muito claro é quando a pessoa para de ter vontade de fazer até aquelas coisas que ela gosta de fazer. Isso é um sinal assim de uma baixa no humor, né? E aí a gente já começa a observar, talvez um sintoma de depressão, a pessoa começa a ficar talvez um pouco mais desleixada dentro de casa. Então a família, né, a rede de apoio que está em volta perceber isso. Será que essa pessoa está engajada nas coisas que ela gosta de fazer ou ela está começando a deixar de lado, não está mais com vontade nem de sair de casa, nem de receber ninguém, nem de nada mesmo. Eu acho que a gente precisa não julgar, mas oferecer um apoio, um acolhimento, que talvez isso seja o que mais aquela pessoa precisa, saber que ela tem alguém, né? Porque, como eu disse antes, a gente que é mulher, a gente coloca sempre os desejos e o outro acima da gente, e a gente acha que a gente está sozinha. Ontem mesmo eu republiquei um vídeo que me apareceu no Instagram, que o TikToker perguntava assim, na rua, fazia entrevista, e ele perguntava assim para os homens e para as mulheres, o que você faz no seu tempo de lazer? E aí eu vi isso, nossa, E o cara, aí os homens, eles respondiam assim, eu descanso, já trabalhei, vou fazer mais o quê? E aí quando perguntava para a mulher, a todas elas, eu cuido da minha casa, eu limpo minha casa, eu cuido dos meus filhos, eu faço comida para a semana. Então assim, é sempre, aí no final ainda pergunta, né, você cuida de todo mundo, mas quem cuida de você? E uma delas respondeu, verdade, né, quem cuida de mim? Só Deus mesmo. Só Deus, cuida de mim. Porque a gente não enxerga na nossa rotina quem é que cuida da gente. Então, oferecer acolhimento é o mais importante. E assim, quando o acolhimento não é o suficiente, talvez de uma forma assim delicada, tentar conversar e indicar essa pessoa a procurar um profissional, né? Porque aceitar também que a gente tem vulnerabilidade, que a gente precisa ir para um profissional é muito difícil. É muito difícil. Ainda é um tabu, né, na sociedade procurar psicólogo. Então,
exige assim esse cuidado de como a família e as pessoas vão chegar nesse assunto. Você atende só mulheres? Não, eu atendo homens Atende também. homens também? Mas a grande maioria é mulher. O que tem de similaridade assim entre homem e mulher No atendimento? das questões, Das assim? questões? Raquel, vou ser bem sincera com você. Nada. Nada. Eu não vejo similaridade nenhuma. E das nas mulheres, questões. entre as mulheres? Muitas. Assim, tudo uma questão de insegurança, de falta de autoestima, de sobrecarga mental. Homem é mais uma questão assim, pelo menos na minha realidade de consultório, né? É mais uma questão que envolve trabalho e dinheiro, sempre. É outro tipo de ansiedade. Outro tipo de ansiedade. E assim, o que eu noto bastante é que as mulheres, elas elaboram muito, elas gostam muito de conversar, até porque a gente é ensinado a ser mais vulnerável, né? Os homens não, eles são mais guardados. É muito difícil também o homem procurar por terapia. Então, quando eles vêm assim, eles vêm mais já querendo que você resolva o problema dele. Práticos. Prático, tipo, me dá uma resposta aí. E solta pouco, eu imagino, né? Que deve ser poucas informações. Sim. E até você o homem conseguir, né? Aí volto a dizer, pelo menos na minha realidade dos homens que eu já atendi, você tem que estar sugando alguma informação ali. A mulher não, ela já chega, ela senta, ela já... É tudo que ela quer, desabafar. Tudo que ela quer, tirar aquele peso das costas, né? Os homens não são ensinados a falar, então você tem que estar ali, cutucando para ver se você tira alguma coisa. É bem diferente o atendimento com homem e mulher. Luma, você deve escutar assim muitas histórias tristes durante o dia, né? Durante segunda a sexta que você atende? Atendo de segunda a sexta. Então, como que você faz para descomprimir, para não absorver isso? Bom, primeiramente, antes de tudo, quando eu comecei a atender, eu busquei por terapia, né? Porque a gente precisa tomar aquele remédio que a gente oferece. Então, eu busquei por terapia, eu passei um ano curando as minhas questões também, porque a gente precisa estar bem para atender o outro, primeiramente, né? Então, eu busquei por terapia e depois ela tem ali um processo que você já não precisa mais de estar com o acompanhamento da psicóloga o tempo inteiro. Então, hoje em dia, assim, quando está muito apertado, que eu não estou aguentando, assim, alguma coisa, e nunca é por questões dos meus pacientes, né? Sempre por questões minhas, que eu não quero que isso transpareça dentro do consultório, porque lá você tem que estar bem para você atender o seu paciente, né? Então, muitas das vezes eu procuro pela minha psicóloga de novo para uma sessão pontual. E a gente também, quando a gente não tem habilidade mesmo para atender aquela demanda, então não estou conseguindo lidar com isso aqui, a gente precisa fazer supervisão. E aí são psicólogas experientes que trabalham com supervisionar as psicólogas que estão atendendo casos, assim. Então, eu também busquei por supervisão. No ano passado, eu estive o ano todo em supervisão. Nossa, que legal. Então, se você precisa, né? Sim. Quem dirá nós, meros mortais, né, gente? Eu não sabia, eu jamais imaginava. Eu tenho uma amiga que ela é psicóloga, e aí a gente conversando e tal, ela falou, não sei o que, eu falei com a minha terapeuta, eu falei, você faz terapia? Sim. Ela falou, sim, eu faço, e me explicou tudo. E aí também, um dia eu tava fazendo terapia, né, conversando com a minha psicóloga, e aí ela contando algumas coisas assim, ela falou, eu preciso da minha terapeuta. Eu falei, eu também preciso da minha terapeuta. É a então, melhor coisa do mundo a gente ter a nossa, jamais imaginava. Precisa fazer. Porque você acha que a pessoa não precisa. Então, assim, imagina. E isso é muito bom para quem está ouvindo, porque realmente eu pensei isso. Eu falei, gente, se ela precisa, né? Eu também preciso e tá tudo bem. Então, você que não sabia dessa informação, não é só a Luma que tem a terapeuta dela, todas as psicólogas precisam, né? Igual você falou, para tratar as questões pessoais e até para uma supervisão de casos. Uma vez eu vi uma frase assim que eu achei bem legal, é que uma psicóloga que eu sigo postou. Ela estava na sessão de terapia dela, ela postou assim, me ouvindo para ouvir melhor o outro.
Então, a gente é ser humano também, né? A gente também tem as nossas questões que nem sempre a gente vai conseguir, com a nossa expertise, nos resolver. Então, a gente às vezes só precisa de uma outra pessoa com outro ponto de vista, dando algum suporte pra gente. Então, a gente precisa sim. E tem muito disso que você falou, né? A gente nem imagina que um psicólogo que sabe sobre aquilo ali precisa também passar por uma psicoterapia, mas precisa. E esse olhar que você tinha antes é o de muitas pessoas, né? De querer dizer assim, o psicólogo, ele sabe de tudo, ele tem todas as respostas. E na verdade não, a gente tá vivendo, tá estudando, tá aprendendo. A gente aprende muito com os nossos pacientes também, né? Coisas que a gente nunca passou. E aí você precisa estar ali com o paciente. Às vezes você nem sabe o que você vai fazer realmente, mas você se coloca à disposição. Não, juntos a gente vai resolver isso aqui. E aí você vai procurar por estudo como dar suporte naquela questão ali, mas... Já chegou assim um caso que você falou assim, meu Deus, o que eu falo, o que eu faço agora? E não dá nem pra falar assim, tão complicado, né? Você Inclusive, tem que... Era um homem, né? Que como eu falei pra você, pra mim, um pouquinho mais difícil de atender. E era um transtorno de... Como que era? TEPT. Transtorno de estresse pós-traumático. E eu nunca tinha atendido esse transtorno. Então foi tudo muito novo, assim, né? E aí eu até expliquei pra ele, olha, é o meu primeiro caso nessa demanda, então a gente vai precisar trabalhar bem juntos, assim. Inclusive foi o paciente homem que mais engajou dos homens na terapia, porque é preciso também de ter o outro lado, né? A gente fazendo a nossa parte e o paciente também, senão a terapia não vai. E você sente quando a pessoa está escondendo, quando a pessoa está querendo enfeitar aquilo? Ou tá querendo, ou não tá contando tudo? Sim, a gente vai tentando, né? Porque sempre falta. Eu costumo dizer assim que a terapia ela é um quebra-cabeça. Você vai juntando pecinhas para você chegar, no fim das contas, numa solução. E às vezes fica faltando alguma coisa ali, né? Mas é claro, não dá pra gente forçar o paciente a revelar aquilo que ele não quer. Muitos pacientes vêm também pra terapia porque a família mandou, ou porque, no caso de homens, porque a esposa mandou ele vir. Então, assim... ele não queria estar lá, não sabe por que tá lá. E aí você tem que ter criar um vínculo muito grande com o paciente até o momento em que ele vai se sentir confortável de te dar aquela pecinha que tá faltando ali no quebra-cabeça. Mas a gente consegue perceber, assim, quando tá faltando alguma coisa. A gente nota também quando entra numa questão, né, de perguntar alguma coisa para o paciente e o paciente dá uma travada ali ou responde rápido ou logo tenta querer mudar de assunto e a gente tem que respeitar isso, não dá pra gente ultrapassar esse limite, né, porque senão também você não vai construir o vínculo, você vê que vai ser uma coisa que você vai ao longo do tempo. A depressão tem prescrição de medicamento. E tem acompanhamento? Você acha que é necessário também acompanhamento psicólogo? Com toda certeza. Eu não sei, assim, igual ultimamente tem tido muito... Você deve estar acompanhando também, né? Porque é uma realidade que a gente está vivendo agora, do tratamento medicamentoso das canetinhas para emagrecer. Só que não basta isso, né, Raquel? Sim. É a mesma coisa com a depressão. A depressão, ela é uma questão cognitiva mesmo, né? Então, é uma visão de vida que o paciente vai adquirindo ali e não é só o remédio que vai ajudar. Ele vai, sim, inibir alguns sintomas, mas você precisa falar sobre aquilo. Você vai criando cenários, assim, muito, muito pessimistas de tudo na sua vida. Você não consegue enxergar mais as coisas boas que acontecem. Então, o paciente ele precisa olhar para isso, ele precisa falar sobre isso e o psicólogo precisa colocar essa perspectiva, trazer essa esperança para o paciente. Então, a terapia para a depressão, ela é muito importante. Inclusive, hoje em dia a gente diz, né, na psicologia, que o padrão ouro de tratamento da depressão é o conjunto, é a terapia junto com a psiquiatria, que são as medicações. Só a medicação não vai ajudar e só a terapia ela vai se arrastar, porque vai precisar também de uma medicação para ajudar nesse tratamento. Outra coisa que a gente estava falando aqui nos bastidores em relação à fé. Sim.
Você falou que sempre, o primeiro, não sei como você chama, amnese. Anamnese. Né? Anamnese, né? Amnésia de amnésia, né? Sim. Corta, não dá pra cortar, é ao vivo. Mas assim, você faz uma pergunta para saber algumas coisas e um dos itens é sobre fé. Sobre a fé. Sim, a gente pergunta. A anamnese ela serve para você entender, né, o contexto de vida, a história do paciente. E, querendo ou não, a espiritualidade, ela faz parte da nossa vida, né? Então, de começo, essa pergunta, ela sempre aparece, assim, pra gente entender se o paciente, ele vai para uma doutrina religiosa ou se ele não acredita em nada. Se ele não acredita em nada, a gente vai trabalhar nisso tranquilamente. Mas se ele acredita, a gente sabe que a religião, ela vai fazer parte ali do dia a dia dele, né? Não que a gente, dentro do consultório, vai impor uma religião, nem vai falar sobre doutrina religiosa, mas a fé ela é muito importante, sim, ela é um preditor para a melhora da saúde mental do paciente. Você acha que é mais difícil tratar uma pessoa que não tem fé em nada do que uma pessoa que acredita em alguma coisa? Polêmico. Polêmico, o podcast é pra isso. Você faz um corte depois, Lucas, e solta essa. É porque a gente que é da psicologia é ensinado que a gente não pode muito entrar em assuntos religiosos, né? Mas eu acredito sim, na minha experiência, novamente, sempre eu vou dizer isso, na minha experiência lá no que eu vivo no meu consultório, eu percebo sim que a falta de você acreditar em algo é mais difícil de ser trabalhado a esperança do paciente para um quadro de melhora, né? Então, sim. Eu acho que é isso que né, eu tenho minha fé e tudo, mas falando assim de um contexto científico mesmo, né? A cabeça, como que a cabeça ela controla a gente, né? Porque a pessoa acredita naquilo, sim, tem a fé e tem, como dizem, né? A fé move montanhas. Então eu já imaginei que seria essa a resposta, independente, porque são várias religiões, né? Que você, mas independente se a pessoa tem uma religião XY, é mais fácil, então, quando a pessoa acredita... Quando ela acredita em algo. Assim como também pode limitar a terapia, né? Então, tem crenças muito radicais, assim, que pode atrapalhar aquilo que você está tentando trabalhar com o paciente. Você vai precisar saber contornar aquilo ali. Então, a questão do pecado, né? Então, é bem difícil, às vezes, quando tem muito disso, que a pessoa acredita muito fortemente nisso. Eu já cheguei a atender adolescentes, né, que vêm dessa parte assim mais de uma família mais religiosa, e primeiro a gente conversa com os pais, né? Já teve mãe que me procurou para entender se eu era aquela pessoa que ia impor religiosidade dentro do meu consultório, para ela saber se ela poderia deixar a filha dela ir. E aí eu falei, não, isso não é uma pauta dentro da terapia, é só pra gente conhecer mesmo o paciente, pra saber como é vai... um norte, né? Um como norte, você falou, né? Se a pessoa acredita muito naquilo, você já sabe por onde... Exatamente. Por exemplo, assim, né? Um católico e um evangélico, você sabe que o católico vai ter uma abordagem e o evangélico vai ter outra. E não tem até como porque você... a gente como pessoa, a gente tem a nossa religião, né? Eu, por exemplo, sou católica, mas isso não é uma coisa que eu posso impor lá dentro do meu consultório, porque às vezes vai atrapalhar o vínculo que eu vou criar com o paciente. Às vezes pode vir um paciente protestante e eu dizer que sou católica e ele já, opa, não, a minha fé não combina com a sua, e é melhor eu procurar outro psicólogo. Por isso que isso não é uma pauta que entra muito. É importante a gente falar isso, que entra na questão de respeito, né? De respeito. Independente da profissão. E também não impede que o paciente traga a religião dele para um momento da terapia e falar sobre aquilo, e a gente vai conversar numa boa, assim, não tem também esse impedimento de falar sobre, né? Mas não é um assunto que o psicólogo vai Não trazer. vai sair de você para o paciente, né? Nunca vai acontecer isso. Exatamente. Deixa eu ler os comentários aqui. Valda 13, ama essa psicóloga. Sua mãe? Minha sogra. Cleonice Santin, parabéns, linda psicóloga. Obrigada. O Éder, apaixonadíssimo aqui, mandando coração. Manda um coração pra ele aí. Que coração, cadê? Onde que é? Solange Borges, boa noite. Flor, boa noite. Sol. Cíntia Resch tá aqui. Rosa Louveira, minha mames, mandando coração. Te amo, mames. Tem uma pergunta aqui, Vitor Apolo. Nossos sonhos têm algum significado psicológico ou são só bagunça do cérebro? Nossa, Adorei. boa pergunta.
Assim, a gente não tem muitos dados científicos sobre sonho, né? Até uma questão de muito mistério, mas algumas abordagens da psicologia trabalham a questão do sonho, de tentar interpretar, né, o que cada um quer dizer. A minha abordagem não, a gente acredita que os sonhos eles são basicamente cenários daquilo que a gente viveu no nosso dia e alguma pauta que a gente ficou pensando muito, e aí ele aparece como um filme na nossa cabeça, né? Mas na minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, a gente entende mais ou menos assim. Então, passei por uma coisa no meu dia, um cenário, alguma coisa do tipo, pensei muito naquela situação e aí eu sonhei com aquilo. A psicanálise não, a psicanálise já é mais diferente, ela vai realmente entrar e se aprofundar e interpretar cada símbolo que aparece naquele sonho. Uma coisa também que aparece muito são pesadelos, tem alguma coisa assim que a minha abordagem acredita, que é o cérebro preparando a gente para uma situação de perigo. Então, não sei, um cenário em que você está tentando correr ali dentro do seu e não sai do lugar. Não sai do lugar. Ah, meu Deus, que coisa horrosa. Todo mundo já passou por Ou isso. Ou que você vai né? cair, tá caindo. É o seu cérebro tentando te preparar para aquela situação que pode acontecer na sua vida, que às vezes é irreal, né? Mas o nosso cérebro... Não sei. Ou é só assim, tipo, é uma coisa da mente mesmo. É uma manutençãozinha. Isso, pode ser que alguma coisa dê ruim. Vou te dar um sustinho aqui no seu sono. Já assistiu Divertidamente? O Divertidamente 2 tem aquela coisa da ansiedade, que tem os telões, assim, né? E para se preparar para situações, o pesadelo, ele é entendido um pouquinho assim na TCC, que é o seu cérebro te preparando para uma situação de perigo que possa acontecer e aí você já vai estar pronto. É um treinamento. Isso, mas é bem desconexo algumas coisas que acontecem, né? O que você achou desse filme, do Divertidamente? Eu adorei. Você gostou? Eu achei que representa, assim, ludicamente, muito perfeito os transtornos, assim. A ansiedade, ela não é um transtorno, ela é uma emoção, mas ela é apresentada ali no filme já como um transtorno. E aí depois que a gente vai entendendo que ela é uma emoção normal como as outras que estão lá. Você indica para as crianças? Indico. Inclusive porque virou hit, né, entre as crianças, assim. Para entender, assim, como que funciona a cabeça da criança, a cabeça do adolescente, né, porque daí no segundo filme a personagem, ela já é adolescente, né? E aí é quando a ansiedade aparece. Essa fase de adolescência. Nossa, sim. Eu até lembrei uma coisa, quando esse rapaz fez essa pergunta, né, sobre sonhos. Eu lembro que a gente tinha um livro, não sei se é da sua época isso, né, mas eu lembro que tinha uma amiga minha que a gente comprava livros de sonho para ver o significado dos sonhos. E eu antigamente tinha muito isso. Sonhei com cobra. Sim. O que é cobra? Alguém está te traindo. Era isso é uma crença de até hoje em dia, né? O meu noivo que tá aí comentando, às vezes ele sonha com uma cobra ou com uma onça, com alguma coisa diferente do contexto dele, ele já vai pesquisar. O que significa isso aqui? Significa. E as pessoas usavam até naquele jogo do bicho, né? Sonhei com cachorro, vou lá jogar no cachorro. Vai postar no cachorro. Ia lá e perdia. Eu confesso pra você que às vezes eu dou uma pesquisada quando aparece um bicho assim muito estranho. Muito exótico. O que é isso aqui? O que significa, né? Agora tá mais fácil, que a gente consegue acessar no celular, né? Naquela época a gente tinha que comprar revista. E aí tinha também, se você sonhou com um boy que você tá apaixonada, porque ele também tá sonhando com você, e a gente ficava super feliz com aquilo. Se iludindo, né? Se iludindo. E coisa de adolescente, né? E hoje a adolescência, ela tá mais evoluída, né? Com a tecnologia. Eu adoro atender adolescentes, sabia? É legal conversar com eles, né? E aí você vai percebendo o quanto que muda de uma geração para outra. Esses dias eu descobri, atendendo uma adolescente, que aquela pessoa que você está paquerando ali na sua idade não se chama mais, na minha época, que só faz 10 anos, se chamava assim crush. Aí ela tava me contando uma história e você quer participar, né, do assunto com o adolescente. Eu falei assim, ele é seu crush? Não, a gente não fala. Não fala? Crush, a gente não mistura o inglês com o português. É a pessoa que eu tô conversando, ela falou. Daí eu falei assim, nossa, como é diferente, né? Esse salto já mudou. Na minha época era paquera, paquerinha. Na sua época, Douglas, era o quê? Paquera também? Não, nem lembro o que fala. Na época do meu avô, eles disseram que falavam minha noiva.
Já era noiva. Já era minha noiva. É, porque já pegou na mão, já era noivado. Como que Era muda, meio ficar, né? Vamos ficar e tal. É ficante. Hoje já não usa isso, né? Ficante. Eles não usa nada, eles falam assim, a pessoa que eu tô conversando. Eu posso estar errada, mas com o adolescente que eu atendi foi o que ela me disse. E a gíria deles é muito diferente, né? E eu acho assim, pelo menos os adolescentes que vêm pra mim, né? Por eu não ser muito mais velha ainda, eles ainda têm essa identificação comigo. E aí eles, não, mãe, eu quero fazer com a Luma, porque acho que o assunto vai Ela bater. é minha brother. Sente a conexão. E é importante isso, né? Com certeza. Teve uma amiga minha que ela falou assim, que até você conhece aquela pessoa que a gente estava falando, ela falou assim, olha, eu fui numa psicóloga e aí não deu certo porque a mulher era um negócio de regressão, eu não gostei, fiquei apavorada, foi ansiedade, eu não quis. Aí foi em outra também, não gostou. E aí acho que ela te conheceu e foi a conversa que a gente teve até que eu te falei. E ainda bem que ela deu essa chance, né? Porque tem muita gente que traumatiza, vai em 2 psicólogas já assim, não, são tudo doido, algumas pessoas falam, né? E aí não procura mais, já não quer saber do atendimento, ainda bem que... E não pode desistir, né? Não pode desistir. Porque como todo profissional médico, por exemplo, você vai num médico, às vezes você não se identifica com aquele médico e outras profissões, cabeleireiro, maquiador, sei lá, você vai naquele lugar e você não se sente bem, não se sentiu acolhido, que não é teve muito conexão. importante a gente se identificar com o nosso psicólogo. Porque é ele que vai estar acompanhando ali, sabendo e escutando as nossas dores, as nossas vulnerabilidades, né? Os nossos dias bons, nossos dias ruins. É igual você colocar uma roupa que você não se sente confortável. O psicólogo, ele é isso, ele vai estar ali com você sempre. Você tem que se sentir confortável com aquela pessoa. E o primeiro contato, se rola aquela identificação, fica com esse psicólogo, porque... vai ser o seu, assim, que você vai se sentir bem sendo atendido. Agora, se não acontece isso, você pode procurar outros, né? Hoje em dia a psicologia está aí, tantos profissionais, aqui em Hidrolândia tem tantos também, né? Um que não se identifica comigo pode se identificar com o outro e assim... E é normal e tudo bem, né? Normal e tudo bem. O que seria do preto sem o branco, né? Não tem como. Com certeza. Eu mesma, quando fui, que eu falei pra você que eu tenho a minha psicóloga, né? É porque hoje em dia é muito mais fácil, tem a rede social que você tá ali acompanhando aquele profissional, né? O profissional que não tá na internet, ele também tá perdido. Tá porque invisível, ele precisa estar ali se divulgando. E eu lembro que a minha psicóloga, eu já seguia ela há alguns meses. E aí eu tava ali acompanhando o dia a dia dela e tudo. E aí teve um momento que ela postou uma selfie dela. Falando assim que como foi os últimos 2 anos dela, que na época ela fazia 2 anos que ela tinha se formado. E aí tudo que ela colocou naquele texto, eu me identifiquei muito. Porque ela fazia já 2 anos e eu tinha acabado de me formar. E tudo que ela colocou naquele texto, como ela estava se sentindo, era como eu me sentia. Eu falei assim, cara, ela vai entender tudo que eu tenho para falar para ela, porque ela já passou por isso aqui. E aí eu teve a conexão já. E é minha psicóloga até hoje. Quando eu preciso, ela é a primeira pessoa que eu procuro. Que você recorre. Tem quanto tempo que você faz terapia com ela? Quando eu fiz a primeira vez, se não me engano, foi final de 2022 ali. A gente ficou 1 ano em acompanhamento sem pausa. E aí, depois disso, eu tive minha alta, né? Porque já não precisava mais. E tá até hoje, então, 2022, 3, 4, 5... 4 anos, que é a mesma pessoa. Lembrei de uma coisa que vou compartilhar com você e com quem tá aí, né? Quando eu conheci minha psicóloga, a gente chegou lá, fomos eu e o William. E uma coisa que ela falou assim, que eu nunca tive contato com psicóloga, com sessão mesmo, né? E aí ela acolheu a gente super bem, eu adorei ela. Logo no começo, a primeira conversa que ela teve, ela falou assim, olha, a psicologia, a nossa sessão tem que ser agradável tanto para mim quanto para vocês. Vocês têm que gostar, mas eu também tenho que me sentir bem atendendo. Aí eu fiquei assim, oi, meu Deus, já pensou eu ser demitida pela psicóloga? Eu falei, tomara que ela goste de mim, porque eu gostei dela. Aí já pensou, mas acontece, Acontece, né? Sim. Acontece, porque a psicóloga ela tem que estar ali tranquila naquele momento para ela poder atender o paciente, né? Se ela não tiver, ela pode fazer o encaminhamento dela, e isso é totalmente permitido pelo nosso conselho. Começa aí a saúde mental, né?
E aí no final, eu adorei ela, e no final eu falei assim, e aí, você gostou da gente? A gente pode ficar, eu tô demitida. Ela falou, não, vamos continuar. Eu falei, Eu já vi alguns relatos na internet, o pessoal falando assim, fui demitida pela minha psicóloga hoje. Acontece. Pensa que impacto, né? Mas acontece mesmo. Eu nunca demiti nenhum, sempre me dou muito bem com os meus pacientes, mas... eu acredito que deve ser, assim, coisas muito peculiares, né? Pessoas, sei lá, não sei, muito desagradável, que realmente não deixem o profissional trabalhar ali, né? Então, existem pacientes que desafiam, né, o psicólogo, então... É uma questão que... Melhor demitido que sair nas vias de fato, né? Sim. Mas eu achei assim, nossa, muito legal isso. E é muito importante a gente saber dar não na vida, né? Algo que a gente tem que aprender. Sim. Que eu vi ali, cara, é a representação total de escolha. Que tudo tem que começar por uma escolha. Inclusive um tratamento, né? Se a pessoa vai querer te tratar e se você vai querer ser tratado por aquela pessoa. E a gente vê muitos problemas relacionados com pessoas que não sabem dizer não. Nossa, muitos. O que você indica para as pessoas falarem não com mais facilidade, sem peso? Eu acho que às vezes o não para essas pessoas tem um peso, uma negativa muito grande, né? E eu não vou dizer que os primeiros nãos, eles não vão ter peso quando a gente decide dizê-los, né? Mas eles são importantes, mesmo esses de começo, quando a gente se sente desconfortável. Uma coisa que eu sempre... Isso qualquer paciente meu que esteja assistindo, eles vão lembrar, porque todo mundo passa por isso, né? A gente sempre quer agradar as pessoas, a gente não quer ser desagradável. Então... dizer não é muito difícil para a maioria de nós, inclusive já foi para mim uma vez, né? E uma coisa que eu tô dizendo, né, eu sempre digo para eles, prefira ser respeitado do que ser amado. Por quê? Geralmente as pessoas que amam a gente verdadeiramente, elas já nos respeitam, né? Então a gente precisa preferir ser respeitado do que amado. E amado eu digo a qualquer custo. Que é quando a gente cede e a gente não consegue dizer não. Porque quando a gente não diz não para o outro, a gente diz não para a gente. E aí a gente vai se negligenciando. E é por isso que saber dizer não é muito importante. E aquela pessoa que te ama de verdade, quando você disser não, ela vai te respeitar, ela vai entender. Não, realmente esse é um limite que a Luma... Tô falando Luma como se fosse eu, né? A Luma tá estabelecendo esse limite, eu vou respeitar e tá tudo bem. E aquela pessoa vai continuar sendo o seu amigo, a pessoa que você quer ter por perto. Então, é você pensar nisso, né? Essa pessoa verdadeiramente gosta de mim? Ela vai respeitar meu não. Se não, aí você já tem uma resposta também de quem você tem ali do teu lado, né? A qualquer custo, não vale a pena. E aí tem outra moeda também, a pessoa que não sabe ouvir o não. Sim. A gente acostuma o outro também, né? Então, quando a gente sempre vai dizendo sim, é difícil para o outro ouvir esse não quando ele acontece. Mas a gente se acostuma com tudo na vida, eu acho, né, Raquel? A gente vai aprendendo novas habilidades. Então, não é impossível, não. Basta pensar assim, não é impossível. Se eu acostumei o outro a só me ouvir dizendo sim, ele também vai ter que se acostumar a me ouvir dizer um não de vez em quando. Não é impossível, não. E quando é um problema, assim, da pessoa não saber ouvir um não mesmo, né? A gente tá vendo um cenário aí caótico, triste, de feminicídio, de homens que não conseguem ouvir o não, né? Não sei se é uma abordagem da sociedade que foi há muito tempo. Agora a gente está tendo um negócio de Red Pill. Red Pill, É uma doutrina, né, que tem acontecido na internet com o pessoal que compactua aí com o machismo e tudo. Eu acho, na verdade, que é preciso a gente observar os sinais, né, porque os sinais eles são muito claros de pessoas que têm essa índole, que pode em algum momento chegar em realizar esse ato. Pode ser que aconteça que a pessoa nunca deu sinal. Sim, não, assim, né, pode acontecer, mas é muito raro. Sempre vai ter um sinal ou outro e a gente não pode tampar nossos olhos para isso. A gente, como mulher, é sempre vítima, né? Então a gente tem que estar atento. A gente tem que procurar a nossa rede de apoio, a gente relatar aquilo que a gente está vendo.
Quando a mulher se separa, ela tentar procurar ter algum acolhimento, alguma segurança, vai ser preciso. Por via das dúvidas, a gente precisa se resguardar quanto a isso. E na criação também, os pais é importante, né? A gente saber dizer o não. Eu não vou falar que é fácil, né? Eu tenho 2 meninas, mas é algo que a gente deve se policiar, que o não, ele tá ligado ao amor também, não é porque é algo negativo, que realmente é algo negativo. E muitas vezes não. O não, ele é muito importante, né? A criança, ela tem que saber lidar com frustração, né? Eu acho que os pais erram nisso, naquela dor que está sentindo de ter dito não pro filho. E aí o filho começa a chorar ou se espernear e o pai não quer aquela cena, né? Ou, enfim, outras possibilidades do que pode acontecer quando você fala não pro seu filho. Mas é você também pensar, como pai ou como mãe, que você vai estar preparando o seu filho para o futuro. Porque vão acontecer nãos no futuro dele. E ele vai precisar saber lidar com aquele não. Se ele for uma pessoa que não sabe lidar, ele não vai estar preparado para a vida. E enquanto é uma criança, você vai estar preparando ele para essa vida adulta, né? Tem que saber lidar com a frustração. E a sociedade não vai ter a dó que o pai e a mãe têm, né? Não, de jeito nenhum. Ou até dessa pessoa crescer só ouvindo sim, sim, e se transformar e entrar nesses movimentos que a gente vê, né? Como do Red Pill, tudo, sim. né? Sim. Porque eu acredito... A criação dos meninos precisa ter muito disso, né? Desse cuidado dos pais. Eu não sei se você assistiu aquela série que até ano passado eu acho que ganhou várias premiações, se chama Adolescência, da Netflix. Não. Ficou super em alta, assim. Até nessa série já retratava o movimento Red Pill. Então ele vem bem de antes, né? Você tá interagindo... Você tá ali no meio de saber como que o teu filho interage com as pessoas, o que ele está consumindo na internet, o que ele faz, qual é o comportamento dele com as mulheres, quais são os exemplos que ele tem dentro de casa. Você precisa saber disso, porque se você fechar os seus olhos, gente, a internet está aí para quem quiser, né? É um acesso que é muito fácil. Sim. E muitas vezes os pais pensam assim, meu filho tá só no quarto, fica ali quietinho, não dá trabalho, e não sabe o que tá vendo, o que tá acontecendo, até o tipo de jogo, tá jogando, você tá escutando, mas o que tá jogando? É um jogo de violência, é um jogo que passa alguma mensagem, porque tem muita coisa obscura na internet, né? E são mensagens que eu acredito, né, que vai ficando ao longo dos anos. Algumas não, né? Sim. Eu já ouvi profissionais falarem que faz parte, por exemplo, dos meninos terem acesso a jogos violentos. Não quer dizer que também vai virar, né, um serial killer. Sim. É parte ali do e luta e soco e tal. Mas um adolescente, né, que fica ali enquartado, não tem vida social, ou pega os amigos, vai todo mundo pro quarto e você não escuta o que tá acontecendo. Não sabe, né? Sim. E você fica muito negligente, você perde a sua autoridade dentro da sua casa para você só dar liberdade pro seu filho e você não sabe o que tá acontecendo. Acho que os pais têm que estar sempre muito de olho, principalmente na adolescência, que é uma fase que tá acontecendo muitas mudanças ali no cérebro daquela pessoa, né? De maior, digamos assim, fraqueza humana é o que é ali na adolescência. Será que você tem seus pais para te ouvirem, para estar ali junto com você? Às vezes é uma chatice quando a gente é adolescente e os pais querem estar em cima, né? Mas isso é importante, porque pode acontecer como você está falando, né? A pessoa se envolver num movimento que daqui uns dias isso vai virar crime. E aí, o que vai fazer com esses adolescentes? Já estão interagido aí nesse meio. É complicado. E tudo muito tratado com normalidade, né? Com certeza. E aí uns se juntam, se fortalecem ali. Luma, eu vou te fazer umas perguntas, mitos e verdades. Você responde se você quiser falar um pouquinho sobre. Falar sobre os seus problemas os torna piores, mito ou verdade? Mito. A terapia é apenas para pessoas com problemas sérios? Mito. Apenas pessoas fracas precisam de terapia? Mito. Com certeza, mito. Crianças não precisam de terapia, elas superam as coisas facilmente? Mito.
Os psicólogos têm sempre que ser neutros e nunca contar sobre as suas vidas pessoais? Mito. Inclusive, né, tem uma técnica que a gente usa muito na TCC, que é a minha abordagem, que é a autorrevelação. Então, às vezes é pertinente a gente dizer se a gente passou por alguma situação parecida com a do paciente, para que ele tenha, né, essa identificação de saber assim, nossa, ela já passou por isso também, ela conseguiu passar, superar isso aqui. Então, ela é humana. É humana, né? Então, e assim, a gente não consegue ser totalmente neutro numa situação. É claro que a gente vai deixar aquilo que a gente acredita mais nos bastidores, né? Por isso até que a gente faz terapia. Mas é impossível você ser 100% neutro numa situação. Eu mito isso. Você precisa ter um motivo específico para procurar um psicólogo? Mito. Às vezes você nem está entendendo o que está acontecendo com você, né? E você só vai descobrir na terapia. Na terapia, né? Às vezes tem aquela tristeza que você não sabe de onde que vem. Não chega a ser uma depressão, mas é uma melancolia, né? E aí a pessoa chega falando assim, não sei. Eu tô me sentindo assim, mas eu não sei o porquê. Não aconteceu nada. E se não aconteceu nada, a gente vai buscar lá atrás o que fez essa pessoa começar a se sentir assim. Porque é uma coisa que a gente precisa diferenciar muito quando a gente está falando especificamente de depressão, o que é tristeza, o que é um humor deprimido. A tristeza, geralmente, ela vem acompanhada de uma situação que aconteceu. E aí, passado ali naquele período em que você fica triste mesmo, uns 3 dias você se distrai com alguma outra coisa, a tristeza passa. O humor deprimido não. Geralmente ele não tem uma situação específica que aconteceu tipo ontem para eu estar deprimido hoje. Não. Você vai precisar identificar de onde veio isso. E às vezes não é com uma distração ou outra, sei lá, vou assistir uma série engraçada e esse humor deprimido vai passar. Não. Ele fica por ali mesmo. Você se distrai, mas depois você volta para aquele sentimento de vazio, assim, digamos. Agora, pessoal, o que você gosta de fazer assim fora do consultório? Tem algum hobby, algum esporte? Fora dormir? Gosto muito de dormir. Quem não, né? Eu gosto muito eu sou apaixonada por academia, né? Então estou sempre me exercitando. Faz 4 anos que eu comecei aí na vida fitness. É claro que não sou nenhuma musa, mas isso me faz muito bem. Então sempre que eu não estou atendendo, ou eu estou na academia, ou eu estou junto com a minha família, que a gente é sempre muito unido, né? Ou eu estou na casa da minha avó, ou eu estou lá em casa com a minha mãe, a gente também é muito juntas, né? Agora eu tenho uma sobrinha também, a filha do meu irmão, então a hora que der, que eu Você dá um cheirinho. Dá um cheirinho. Ah, é muito bom. Eu gosto muito de passar o meu tempo me cuidando e estando com a minha família. E é muito importante a atividade física, né? Super importante, Raquel. Na manutenção mental. Eu comecei a fazer boxe agora. Gente, comecei a fazer boxe. E aí eu falei assim, falo para minhas amigas, indico para todo mundo, porque me ajuda demais na ansiedade. Eu faço academia, amo ir na academia. Justamente, você vê o resultado, você se sente bem, com certeza, assim, a academia para mim, gente, foi uma coisa assim que mudou a minha vida. Porque as pessoas, quem não entende, os homens, né, uma pessoa que não tá muito ligada ali, mas para a mulher, a estética, ela vai além da estética. Sim. Ela interfere muito no nosso bem-estar. Bem-estar, com certeza. O exercício físico, não falo assim só academia, né? Mas o exercício físico, ele é primordial para o tratamento de ansiedade. Quando me venho, e assim, de 9 a cada 10 pacientes vêm com ansiedade para o consultório. Então, desses 9, todos eu vou indicar. Vai fazer alguma atividade física. Porque você precisa tirar de dentro de você, gastar essa energia que está acumulada. Porque é uma energia que fica dentro de você. Né? Você precisa suar, você precisa respirar mais, fazer seu coração bater, gastar mesmo umas calorias. É primordial, porque você vai assim... como que eu posso dizer, Raquel? Você vai se conectar com o seu próprio pensamento, você vai parar de pensar só em problema, né? É muito importante mesmo. O exercício físico, ele é muito importante para o tratamento de ansiedade. E às vezes a pessoa assim, só pensa em academia, né? Mas eu nunca fui na academia, ou eu tenho vergonha. Gente, vai caminhar, é de graça.
A gente tem falando em Cidrolândia, né, uma avenida daquele tamanho, linda, para caminhar ali, você já vai respirar melhor. É muito importante ver coisas diferentes, né? O que você sente depois, né? Quando termina aquela sensação. Tem todo esse efeito neuroquímico, né? Que acontece no nosso cérebro. Nossa. Então é a dica top 1. Top 1. Vai fazer um exercício físico. Não tem pra onde correr, não tem canetinha emagrecedora, não tem nada que substitua a atividade física, né? E isso em conjunto com terapia, com remédio. Exatamente. Então, não tem pra onde correr, gente. Tem que se exercitar. Às vezes eu dou uma puxada de orelha em alguns pacientes. Ai, Luma, mas... Eu falo, não, não adianta você vir aqui, eu falar pra você o que funciona e você não fazer. Porque daí a gente vai estar correndo em círculos. Sim, exatamente. Pra fechar, tem algum livro que você goste, que você queira indicar para as mulheres? Algum podcast, alguma coisa que você acha interessante assistir, ler, que vai acrescentar, vai trazer uma evolução? Olha, eu gosto muito do podcast Psicologia na Prática. Assim, para quem não tem acesso à terapia, eu acho que aquele podcast, assim, ele é top 1 para o que você pode abordar com uma psicóloga, né? Inclusive eu, como profissional, escuto muito. Ele é ótimo, maravilhoso. E livro, A Coragem de Dizer Não. A gente estava falando disso. É um ótimo livro para trazer reflexões assim sobre a vida e tudo. Arrasou, amei te receber aqui. Eu amei estar aqui com você. Deixa seu arroba pro pessoal, para quem quiser te seguir. @psiluma_toniaso. É super fácil, Toniaso com dois... Com 2 Es, isso. Com 2 Es. Então é isso, gente. Finalizamos aqui o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Ele ainda vai ficar no ar aqui no Facebook. Então, se você gostou, conhece alguém que precisa assistir. Vocês viram que a gente tratou temas super preciosos para mulher, para homens também, porque é importante também quem está em volta entender, né, o que está acontecendo e ver que não é algo pessoal, né, para aquela pessoa, para com aquela pessoa. Às vezes é uma questão que a mulher está passando ali, ela precisa de ajuda. Então, se você conhece, tem uma amiga, tem um familiar que está precisando ouvir uma psicóloga, encaminha aí a nossa live para essa pessoa estar assistindo. E semana que vem tem mais. Luma, quer deixar algum recado pro pessoal? Gente, se precisarem de uma psicóloga, eu fico à disposição. É isso. Então, até quinta-feira que vem, se Deus quiser, espero vocês. Beijos, até lá.